Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com você na sua casa, nessa manhã. Mais um devocional, sendo mais parecido com Cristo. E a palavra de hoje, uma palavra que quando eu estava lendo aqui, me fez pensar na profundidade da oração desse profeta. Me fez pensar na profundidade em que esse profeta entrou para dizer isso. Abacuque, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Olha a situação que esse profeta se encontrava. As pernas vacilando, os ossos desfalecendo, os lábios tremendo, o íntimo estremecendo. Mas olha o que ele diz: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Abacuque, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 19. O profeta sabia que a oliveira, a figueira, a videira, os cereais, os rebanhos, era a única fonte de alimento de todo o povo. E ele estava percebendo que os inimigos estavam vindo para atacar. Mas mesmo que os inimigos os atacassem, ele tranquilo iria esperar que a mão do Senhor os salvasse. Ou seja, mesmo que eles perdessem todas as fontes de alimento, por isso que ele está falando que mesmo que não tenha produção nas lavouras, mesmo que não tenha ovelhas no curral, boi nos estábulos, mesmo que a oliveira não deu fruto, mesmo que não tenha uvas nas videiras, mesmo que falha a safra de azeitonas, mesmo assim, ele ainda continuaria adorando a Deus. Por quê? Porque mesmo que eles perdessem tudo que eles tinham e que tudo poderia ser destruído, tudo isso caísse na desgraça, a força dele estava no Senhor. Olha só o que ele continua dizendo, que ele pede para que os pés dele seja como as do servo. Por quê? Porque a coça, ou seja, o servo, a coça é um animal que ele pisa em lugares seguros. Quando ele salta, ele pisa em lugares seguros. Ou seja, o profeta estava sabendo que mesmo diante das adversidades, Deus faria ele pisar em lugares seguros como a corça pisa e alcançar lugares altos como a corça alcança. Ou seja, o profeta quis demonstrar para todos a sua total confiança em Deus. A total confiança de que Deus, diante de todas as dificuldades, não deixa um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, como diz o Salmo 37. Quantas vezes nós pensamos que é o fim? Quantas vezes nós achamos que não temos mais saída? Talvez, assim como o profeta, nós estamos vendo os nossos inimigos nos atacar, nós estamos vendo a situação se cercar, nós estamos vendo a gente cair dentro de um cerco, de uma armadilha, talvez não estamos vendo mais saída, mais solução. Mas assim como o profeta, eu te digo que mesmo que não floresça a flor da figueira, mesmo que a safra da azeitona não dê a azeitona, mesmo que não tenha uvas na videira, mesmo que não tenha bois nos currais, mesmo que não tenha as ovelhas nos currais, bois nos estábulos, querido, mesmo assim, nós temos que nos alegrar e deixar que Deus faça a obra dele. Tá difícil, querido? Eu tenho certeza que não deve estar fácil na tua vida, mas coloca as tuas esperanças e as tuas expectativas no Senhor. Olha o que ele ainda continua dizendo. Aqui no final ele fala: olha, faz-me andar em lugares altos. Talvez você está esperando o Senhor fazer você andar em lugares altos, mas primeiro a tua confiança tem que estar nele. Sabe, querido, lá em Gênesis vai dizer que Deus do nada fez tudo. Quando a terra era sem forma, era vazia, ele apenas, em uma palavra, ele começou a produzir vida. Ele começou a gerar vida naquilo que estava sem vida, naquilo que era vazio e sem forma. Sabe, querido, do nada Deus fez tudo, e é quando nós achamos que não temos condições que Deus nos dá as condições.
É quando nós achamos que acabou a nossa saúde, que Deus começa a trazer e renovar as nossas forças. É quando nós achamos que não temos mais condições financeiras, que o Senhor dá estratégias para nós passarmos por cima das adversidades. Sabe, querido, mesmo que isso tudo não aconteça, mesmo que talvez você não esteja vendo saída, ainda assim coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida, como uma fonte de alimento, como uma fonte de água, como uma fonte de proteína, como uma fonte de vida, de vitamina para a tua vida. Amém, querido? Que você possa colocar o teu coração diretamente nas mãos do Senhor, pedindo para que Ele te guarde nesse dia. E que você possa, mesmo que não consiga ver solução, que você possa ganhar do Senhor nessa manhã uma estratégia para passar por cima de todas as adversidades que podem estar presentes no teu dia, no dia de hoje. Amém? Deus te abençoe, te dê uma ótima quinta-feira, um grande abraço.